Boa noite a todos. Vamos continuar com o estudo hoje, do subtítulo Fatalidade, onde nós temos bastante pergunta, né? Temos várias perguntas deste tópico, mas hoje acredito que a gente possa encerrar a fatalidade. Do capítulo 10, Lei da Liberdade, pergunta 363. Costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho, de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral, quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Então, o que é essa pergunta? Posso interromper um pouquinho? Você falou 363, é 863, senão as pessoas não vão se achar. A pergunta. É 863. Então, o que essa pergunta está... Qual é a pergunta? Porque a forma da escrita deste livro do século XIX, até uma correção também que eu vou fazer, porque eu estava vendo uma gravação do YouTube e eu falei século XVII. Me perdoem. Então, período de Kardec, século XIX. E a pergunta diz o seguinte: se nós temos costumes sociais que ao longo dos tempos se modificam, de sociedade para sociedade, então como fica o nosso livre-arbítrio? Ou seja, nós seguimos os costumes de uma sociedade, nós temos a liberdade de agir conforme a nossa vontade, ou nós podemos alegar que estamos ali atendidos pelos hábitos de um grupo, de uma sociedade, e temos ali a restrição do livre-arbítrio. A espiritualidade diz o seguinte para nós: a lei divina é única. Os princípios morais são únicos, independentemente do período, do local, da era, enfim. Não importa como a sociedade organiza seus hábitos, seus costumes, suas regras. Elas muitas vezes podem não estar de acordo com os princípios do mais alto. Nós sabemos que a nossa condição social ela vai se modificando conforme a evolução espiritual de uma sociedade e do planeta. A cada evolução, a cada passo que a nossa sociedade dá, os costumes vão se lapidando, as leis vão se modificando. E o que essa resposta dos espíritos nos fala, nos diz o seguinte: independente dos costumes que hajam, nós podemos, com a nossa consciência espiritual e com a nossa reflexão sobre o correto, sobre o que nós devemos fazer, ir contra a costumes que nos acomodam a hábitos inadequados ao nosso desenvolvimento espiritual. Um exemplo: a eutanásia, a princípio, não é aceita como um costume e uma lei em nossa sociedade. Em muitas sociedades, a eutanásia, ela é aceita, ou seja, a pessoa no estado terminal, no estado já de auxílio dos maquinários, sem consciência cerebral, sem consciência, com a parte biológica, fisiológica toda monitorada por aparelhos. Alguns países autorizam os familiares e muitas vezes o próprio paciente solicita o desligamento. Por uma sociedade ter o costume e o hábito e a lei favorecer o desligamento, isso significa que perante as leis de Deus, este costume favorecerá o nosso desenvolvimento espiritual? Não, ele não favorecerá. Então, o que a resposta diz é o seguinte: as leis de Deus, elas são permanentes
E nós podemos agir ou refletir contra posturas sociais à medida em que nós lapidamos o nosso pensamento, nós lapidamos o nosso crescimento e nós buscamos um aprimoramento individual. Ah, é costume todo mundo fazer isso, é um hábito, então a sociedade mudou, os hábitos mudaram, isso não vai ter uma cobrança ou não vai ter uma situação difícil para mim. Pela imaturidade de uma sociedade, nós recebemos influência de um coletivo com muitas imperfeições ainda, e com leis ainda muito imperfeitas, porque são leis feitas pelo homem. Quando nós temos força espiritual, nós podemos passar pelo diferente, entre aspas, pelo não tão adequado, buscando posturas que são coerentes à nossa espiritualidade com o mais alto. Então, olha o que a resposta diz. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque eles convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, ou seja, nós atendermos a todos os costumes é livre-arbítrio nosso. Nós podemos nos habituar a costumes de uma sociedade, mas nós podemos também negar estes costumes e ter uma atitude, às vezes, diferente do grupo, por estarmos numa condição de consciência maior do que o nosso semelhante. Né? Então, a espiritualidade nos cobra isso. Você pode relutar ao que uma sociedade impõe. Então, tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Ou seja, podemos nos afastar de condutas pré-determinadas, estipuladas, manipuladas, dominadas pelo grupo social, nos fazendo errar também. Razão para acusarem os costumes. Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ou seja, nós muitas vezes passamos por qualquer situação, porque aqui os espíritos falam de uma forma simbólica, né? Nós passamos por qualquer situação, muitas vezes, para não confrontar os nossos verdadeiros ideais, para não ir de encontro com os nossos verdadeiros pensamentos. Então, como todo mundo faz, eu faço também, às vezes mesmo sabendo que aquilo não está correto. A culpa de tudo deve lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios, o que faz preferirem morrer de fome ao infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhe levará em conta o sacrifício que fizeram de suas vaidades. Ou seja, aquele que tem força para não ser aceito pelo grupo e pelos costumes sociais, terá o reconhecimento do divino por conseguir, né, não ser mais um dentro daquela situação de erro e imperfeição. Não quer dizer isto que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns a quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Às vezes a pessoa gosta tanto de debater e confrontar, que é mais pelo confronto do que pelo seu verdadeiro pensamento. É isso que está dizendo aqui os espíritos, estão dizendo os espíritos. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto a acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então, ou seja, isso aqui vale tanto para as leis que são autorizadas pelo homem, feitas pelo homem, que não condizem com as leis de Deus, como os costumes. Temos a força interna para
negar os costumes que não são próprios, para respeitar o nosso íntimo? Estamos fazendo isto? É isso que a espiritualidade está aqui nos respondendo, está nos cobrando. Ou estamos, por amor próprio, para ser valorizado, por orgulho, continuar indo na opinião do todo, sem uma força de livre-arbítrio que determine o que eu considero correto dentro da minha existência de consciência espiritual. Tá? Então, é uma fatalidade, por isso que entra na fatalidade. Todos fazem, então é uma fatalidade, eu vou fazer também. Conseguimos impor com tanta força social, porque nós somos dependentes do amor do semelhante, nós somos dependentes da opinião do semelhante, somos dependentes da aceitação do grupo, em todas as esferas da nossa sociedade, seja família, trabalho, comunidade religiosa, em todos os lugares. Pela nossa pouca segurança espiritual, nós ainda somos, às vezes, não firmes no nosso livre-arbítrio. Eu posso percorrer um caminho diverso, mesmo sendo diferente deste grupo. Mas, às vezes, nós não temos esta força. E é aí que a espiritualidade coloca as duas situações. Costumes que os homens criam, mas a verdade de Deus que está em nós, que está dentro de nós. Então, hoje, como espíritas, nós temos consciência que algumas leis, aprovadas ou não, elas não fazem parte daquilo que o Pai espera de nós. Porque nós temos ainda uma continuidade até o último momento. Estou dando o exemplo da eutanásia. Nós temos ali uma condição de aprendizado, ou de uma situação de aprendizado, ou uma situação de queima de energia vital necessária. Não é? Se nós antecipamos o desencarne, nós ainda deixamos o nosso irmão, talvez com uma quantidade de fluido vital que pode prejudicá-lo. E assim por diante. Então, é um exemplo, mas de toda a nossa legislação e de toda a nossa condição de organização política que é feita pelo homem, nós muitas vezes temos que fazer o nosso livre-arbítrio em pensamento e ação, ser condizente ao que o nosso Deus interno espera de nós. Não tem problema se a nossa opinião for diferente. Não tem problema se a nossa opinião levar à discriminação. Imaginem o Cristo. É certo que na condição espiritual dele não dá nem para comparar com a nossa, mas como ele veio à Terra? Trazendo, dentro dos costumes e leis, uma consciência espiritual diversa de tudo aquilo. Assim foram os profetas, assim foram os grandes pensadores, os grandes inovadores, os grandes esclarecedores da humanidade. Então, aqui, essa pergunta é para a gente refletir. Os costumes sociais estão impedindo o nosso livre-arbítrio? As leis estão facilitando caminhos para nós, dificultando caminhos para nós? Como está o nosso livre-arbítrio dentro dos costumes de uma sociedade? Ah, todo mundo faz isso mesmo, então, né? Será que meu livre-arbítrio é direcionado, é impedido mediante o que nós temos ao nosso redor? Ou nós temos a força interna para agir de uma maneira diferente? Então, espiritualidade dá a resposta para nós, tá bom? Agora, essas questões, elas entram um pouquinho na fatalidade ligada à parte material, à parte de condições de poder material na Terra, tá? Então, pergunta 864. Assim como há pessoas que têm a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem.
A que atribuir isso? Então, a gente já viu que não existem os azarentos nem os sortudos, existem provas, expiações, comprometimentos com a Terra. Onde aquilo que nós vemos como feliz na Terra não necessariamente é felicidade para o espírito. E muitas vezes, dificuldades na Terra, muitas vezes não grande, geralmente dificuldades na Terra, representam crescimento espiritual, aprimoramento espiritual, corrida no crescimento da centelha divina. Então, aqui se tange o material. De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito às as embriaga, fiando-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde por esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência a teria feito evitar. O que essa pergunta quer nos ensinar? Por que algumas pessoas parecem, na parte material, investir na situação certa, ter o resultado preciso, onde tudo o que ela realiza, independente da sua condição espiritual, prospera? A espiritualidade diz para nós o seguinte, como nós já vimos, não existe a sorte, existe uma... Oi, Rô. Então, meu Oi, eu tô sim, pode continuar. Caiu, desculpa. Tá. Existe um aprendizado ligado àquela situação de poder material. Como eu vou me sair tendo muitas posses materiais? E às vezes reveses no sentido de perdas. Quantas pessoas nós conhecemos que crescem na pirâmide material e de repente elas perdem tudo? É tão comum acontecer isso. Perdem tudo, por infinitas situações. Por mau uso do dinheiro, ou porque não foram lícitas no seu empreendimento, ou porque, enfim, doenças, reveses na fortuna. O que traz isso? Uma prova a nós de produção material. Como eu reajo a essa produção? E a perda de tudo. Como eu reagirei tendo todo o poder e me vendo na mesma existência sem nenhum poder material? É uma prova. Não é uma fatalidade. No sentido de, não, ele precisou perder e ele estava escrito que ele ia perder tudo. Estas experiências ligadas à condição material, todas elas nos trazem muita aflição na Terra. Todos nós nos preocupamos com a vida material. Todos nós. E muitas vezes, porque faz parte da nossa existência aqui, nós temos filhos, irmãos, parentes, pais. E esses reveses na própria vida que a gente tem, independente do volume que nós adquirimos ou não, esses reveses que sempre passamos, nossa, está oscilando aqui de novo, Rô. Percebi. Vamos ver se a gente consegue fazer. Tá. Esses reveses todos, eles vão trazer para nós, mesmo numa situação de curva menor, também aprendizados. Eu vou me revoltar? Eu vou ser ilícito para conseguir voltar que eu tinha? Eu vou por caminhos mais fáceis para conseguir garantir meu sustento material? Ou eu vou me resignar? Que aquela perda representa um aprendizado na minha existência. Prova. Então, como diz a espiritualidade aqui, é uma prova que vai avaliar como nós vamos nos confrontar com o luxo, com o poder, com os amigos, com as pessoas que vão estar ao meu entorno, e como
nos reveses, eu também me colocarei. Tá bom? 865. Como se explica que a boa sorte favorece algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver com a vontade, nem a inteligência, o jogo? Ganhou na Mega Sena, né? São provas também. São situações colocadas para nós, para nos avaliar. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os oferece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o orgulho e para a sua cupidez. Então, a gente vai falar assim, então, se a gente ganhar um dinheiro, tiver uma herança, tiver uma sorte, ganhar num jogo... Bom, se a gente tem algum esclarecimento espiritual, a gente sabe que todo acúmulo é temporário e está ligado às provas da Terra, que vão nos testar o quê? Condições morais. E sempre vai estar envolvendo o nosso orgulho. Vai provar o orgulho. Como é que eu vou ser? Né? Eu estou aqui, professora, de repente eu ganho a Mega Sena. O que eu vou fazer? Eu vou continuar meu trabalho espiritual, eu vou continuar atenta ao meu filho, eu vou continuar trabalhando junto às pessoas, ou eu vou largar tudo, eu vou falar, não preciso de mais nada, agora eu vou sossegar, vou viver bem, ou eu vou continuar um trabalho de crescimento. Posso fazer isso junto com o dinheiro, o trabalho de crescimento. Trabalhar a caridade com o dinheiro, trabalhar a oportunidade de ação dos meus irmãos, eu posso favorecer a educação, eu posso fazer tanto. Há pessoas que fazem tanto com seus recursos, ou eu vou ficar orgulhosa, olha, aquela vida passada já foi. Nós vemos os dois caminhos na Terra, e vemos as pessoas escolhendo sempre um dos caminhos. Não é uma prova fácil. A prova material é uma prova muito difícil, né? 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante de nosso livre-arbítrio? Nós estudamos já, né, esta parte. Nós escolhemos algumas provas, a espiritualidade nos orienta, provas necessárias, e elas fazem parte deste meu viver aqui na Terra, e certamente o alto nos proporcionará as duas situações. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, vamos escolhendo as provas, e ela faz parte de uma escolha nossa. Quando nós temos condição de optar pelo melhor por nós. Então eu vou escolher estar bem na Terra. Nós sabemos que a prova da posse é uma prova com queda fácil. Vai tentar muito o nosso orgulho, a nossa acomodação. Como é lindo ver a história de José de Arimateia, o mentor da nossa seara, que tinha tantas posses, que era um homem rico na Judéia, e seguia as palavras de Jesus, seguia o mestre. Então, eles dizem para nós, tu mesmo escolheste a tua prova, quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, tanto mais te levará. Quem terá um crescimento espiritual? Quem dentro da ausência crescer espiritualmente? E não é só no material. Crescer com limites de oportunidade, com perdas familiares, crescer com limitações financeiras, crescer em conduta, em moral, em força, dentro de dificuldades. É o que mais vai desenvolver a sua espiritualidade. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que significa fracos, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas,
Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa, né, a mais feliz existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Aí vem aquele aprendizado para os espíritos em crescimento, ainda nas fases iniciais. Quando nós buscamos o Pai? É quando tudo está bem, na fortuna, na saúde, nos gozos da terra, na vida agitada, na vida gloriosa de acontecimentos, na beleza do corpo, nos prazeres mundanos. É nessa hora que os espíritos ainda, nos planetas iniciais do crescimento, vão procurar o Pai? Mais difícil. Mais difícil procurarmos o alto na vida terrena da dor, da ausência, da escassez, do medo, da doença. Quando o espírito evolui, já muda. Ele busca Deus interno naturalmente. Ele liga a sua centelha ao seu Deus aqui interno, a sua força interna naturalmente. A conexão Deus e centelha divina se faz espontaneamente. Mas no começo, não. É por isso que os espíritos, lá no século XIX, falar certinho, século XIX, nos davam esse ensinamento. A vida prazerosa dificilmente nos lembrará o compromisso antes de encarnar. O que eu prometi? Eu prometi cuidar do filho doente. Eu prometi ser mais humilde na escassez material. Eu prometi ter fé, mesmo não sendo um filho escolhido na fartura, no acesso às facilidades do mundo terreno. Eu sofri com as interferências espirituais e eu fui buscar o tratamento. Então é nesses momentos, é o que a espiritualidade mostra para nós, é nesses momentos da desarmonia, da cura, da dor, não na alegria, que nós vamos buscar o Pai. Quando está tudo muito bem, geralmente nós nem lembramos dos nossos comprometimentos. Há os que lembram, sim. Há os que agradecem, sim. Mas na condição de terceira dimensão, não é tão comum. Nós somos ali abraçados pelos estímulos desse mundo, as sensações mundanas, os prazeres aqui temporários, imediatos. Nós não queremos olhar para frente nem ver o passado. É o que vai falar o conhecimento do futuro, que é o próximo tema. Nós estamos tão aqui assolados com as coisas da Terra que nós só lembramos que o Pai existe e precisamos dele quando aperta a dor na nossa vida. Se a gente analisar, nós chegamos na casa espírita por motivos que nós queríamos um esclarecimento, uma explicação das nossas vidas. E a última pergunta deste subtítulo, 867. De onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela? É um termo, né, conhecido que a gente fala, ele tem uma estrela. Superstição, ninguém tem sorte ou azar. Prendi as estrelas o destino dos homens, alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Ninguém tem estrela. As pessoas têm trabalho, reforma, às vezes se elas são felizes, não pelo entorno, mas pelo interno, é porque elas buscaram crescimento, e esse crescimento foi à base de muitas lutas de transformação moral. Muitas lutas ao matar o orgulho, matar o desejo, matar a cobiça. Então não tem estrela, ninguém tem estrela. A gente tem Deus e a centelha divina para despertar. O que a gente acha sorte pode ser uma prova pesada para o nosso irmão. Nós julgamos aqui com muita facilidade. Ele tem sorte, ele é rico, ele é bonito, ele é o bom da vez. Ele pode estar passando por uma prova dificílima.
Ele pode estar passando por uma possível queda de muito sofrimento. Então, a inveja é uma bobagem. A cobiça é uma bobagem. Porque ninguém tem estrela. Temos que seguir a estrela do alto, isso sim, né? A estrela que nos dirige, a força de Deus. E a gente vai entrar no conhecimento do futuro. Dá tempo da gente falar um pouquinho. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho assim o conhecimento do futuro. O que é conhecer o futuro? Não é ir na vidência, na cartomante, não é nada disso. Nos é colocado na Terra, quando nós encarnamos, um véu do esquecimento e um véu do futuro. E quando nós desencarnamos, algumas coisas são mostradas para nós de uma forma mais ampla, né? Uma avaliação do que realizamos aqui, como fomos, como nos saímos. Quando a gente vem para cá, muito é mostrado do que vai acontecer, quais as provas ali a serem percorridas, os trabalhos e missões, porque todos nós também temos missões, que nós já adquirimos para crescer aqui na Terra, mas nós não sabemos o que vai acontecer, como nós vimos agora aqui neste capítulo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, no próximo mês, nem sabemos quando nós vamos desencarnar ou não sabemos da nossa próxima existência. Não lembramos da existência passada. Alguns sabem. Para alguns é revelado. Para os mais evoluídos, não. Aqui na Terra é revelado quando há necessidade da revelação. Quando a espiritualidade entende que aquela revelação trará proveito à nossa vida. Essas revelações vêm por sonho, vêm por intuição, vêm por orientação dos mentores. À noite, quando desprendemos ou quando estamos em oração, somos muito intuídos. E muitos de nós temos revelações claras de situações que vão acontecer conosco. Isto, não falando de evidência, nada disso, mas de como se apresenta para nós o futuro, para nós, cada um de nós, como a espiritualidade revela isso para nós, está muito relacionado a um auxílio para nos ajudar a compreender algumas coisas. Nós não temos ainda, nesse planeta, uma condição evolutiva para ter equilíbrio e saber esperar, saber entender aquilo que vai acontecer conosco, sem desenvolver a ansiedade, o medo, a acomodação. Quando nos é colocado o que vai acontecer, nós podemos sucumbir. E para nos proteger, a espiritualidade não nos mostra o passado e não nos apresenta o futuro. Este futuro, nos mundos evoluídos, é revelado claramente. Os espíritos evoluídos, eles têm consciência plena da jornada que eles passarão. Eles sabem tudo. Os mundos evoluídos, os mundos já de regeneração, não no começo da regeneração, mas nas etapas mais desenvolvidas desse planeta e nos mundos felizes, não tem por que esconder o passado e o futuro. Não há julgamento, não há culpa, não há medo, não há desânimo, não há revolta. Então, quando o espírito já ultrapassou esses sentimentos que nós carregamos na Terra, ele pode ver o passado sem sentir vergonha ou culpa. Ele pode ver o futuro sem cobiça, mas nós não. Se falarem para nós, você vai ter isso, 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 ou não ter aquilo, 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 nós podemos sucumbir. Então, o dia a dia de trabalho,
O realizar um dia de cada vez, a cada dia cabe o seu mal, é uma passagem importantíssima para nós aqui na Terra. Nós precisamos vivenciar aqui dia a dia. Lutarmos dia a dia contra os nossos inimigos internos. Se nós soubermos o que vai acontecer, pode nos complicar. Mas muitos conseguem ver. Por que eu consigo ver? A pessoa pode se perguntar. Por que eu consigo sentir o que vai acontecer? Por que eu sonhei com isso e não foi um sonho, foi uma visão? Eu senti que foi um esclarecimento, eu senti que foi uma mensagem. Nós temos isso às vezes. Revelações são colocadas para nós para nos ajudar, não para nos assustar. Nós sabemos que eventos como o desencarne são apresentados para nós. Nós sabemos quando nós nascemos, mais ou menos como vai ser, o que vai acontecer, mas nós sabemos também que no período antes da morte, do desencarne, nós somos orientados pelos mentores. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de fatos aqui na Terra, ou em outra existência, ou no mundo espiritual, que vão nos ajudar. Tá? Então, quando a espiritualidade percebe que nos preparar para uma situação vai ser importante, eles nos preparam. Por exemplo, eles podem nos preparar para o desligamento de uma pessoa próxima a nós. Podem nos intuir e nos mostrar que nós não vamos nos desligar dessas pessoas. Podem nos mostrar que haverá cura aqui na Terra para que ela permaneça no corpo material. Pode nos preparar para uma mudança. Pode nos mostrar a chegada de um filho, que nós já sentimos que vem, porque nós lá na espiritualidade sabemos. As situações são reveladas para nós quando precisam nos ajudar. Somente neste momento. Por isso que jamais podemos ir em busca das revelações de falsos profetas que cobram sua mediunidade para revelar o futuro das cartas através de evidências mundanas terríveis para o nosso desenvolvimento na Terra. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu vi, eu sei, me falaram, e geralmente não é nada disso que nós fomos buscar. Somos ludibriados, enganados pelos irmãos falsos profetas da Terra e seus colegas, seus irmãos espirituais também fascinadores e que brincam com estas situações, tá? Eu vou fazer só, eu não sei se nem vai dar tempo de fazer uma pergunta, eu vou fazer só uma. Pode o futuro ser revelado ao homem? Então é aqui como nós estávamos falando. Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz. Nós lutaríamos pelas coisas que nós queremos, se nós soubéssemos que lá na frente seria o sucesso garantido? Será que lá na frente ocorreria tudo bem mesmo se eu soubesse antes? Nós não conseguimos, às vezes, na nossa primitividade de crescimento, perceber que aquilo só vai acontecer se eu tiver uma luta diária de pensamento e ação até chegar lá. Olha, você vai conseguir passar de ano. Um exemplo bem fútil. Você vai conseguir passar de ano, meu filho. Você vai passar. Ele vai estudar?
Aquela passagem de ciclo só vai ocorrer se ele estudar. E se eu antecipar que ele vai passar, talvez ele se acomode e não faça mais nada. Por que que nós não temos maturidade para saber o futuro? Porque nós ainda somos espíritos muito, como eu vou dizer, teimosos, embrutecidos na questão da determinação. Nós vamos cumprir a etapa certa se a gente souber que vai vir fácil, que aquilo está garantido? Não. Vai depender do dia a dia. Agora, os espíritos que já fazem o trabalho diário espontaneamente, eles podem saber. Eles vão acordar, vão levantar, vão fazer o bem, vão trabalhar, vão ajudar as pessoas, vão fazer suas preces. Não vai mudar. Eles sabem que eles vão conseguir. Agora, nós não. Olha, você só vai morrer com 95 anos. Ah, então tudo bem, então eu tô com 50, tô com 40, eu posso beber, eu posso passear, eu posso ficar sem dormir, não vai acontecer nada comigo. Nos é proibido saber, nos é revelado, porque nós não temos maturidade espiritual para respeitar aquilo que vai ser revelado. Então ele fala, vocês negligenciariam as etapas, tá bom? Então eu vou continuar essa pergunta, são 10 para as 9, eu vou continuar essa resposta na aula que vem, tá, Rô? Vou parar aqui.